Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é segunda-feira, dia 31 de julho, e o tema do estudo de hoje é o antigo mistério do Evangelho. O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está em Efésios, no capítulo 3, nos versos 3, 4 e 5. E aqui, nesses versos, a Bíblia nos ensina o seguinte: pois segundo uma revelação que me foi dado, conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Ao estudarmos Efésios, capítulo 3, especialmente do verso 1 ao 6, a gente observa o seguinte. Primeiro, Paulo escreve essa parte da carta especificamente para os crentes gentios nas igrejas domésticas de Éfeso, conforme o verso 1. Segundo, Paulo afirma ser o destinatário de algo que ele chama de o encargo da graça de Deus, dado a ele, por vossa causa, pelos crentes gentios, conforme o capítulo 3, verso 2. Esse encargo, ou mistério da graça, é a maneira de Paulo descrever a comissão que lhe foi dada para pregar o Evangelho, a graça de Deus, aos gentios. Terceiro, Paulo afirma que um mistério lhe foi revelado, um tema sobre o qual ele já escreveu na carta. Especialmente a gente pode ver isso em Efésios, capítulo 1, verso 9 e 10, do capítulo 2, do verso 11 a 22. Ou seja, o mistério de Cristo, conforme está no capítulo 3, versos 3 e 4 de Efésios. Paulo não deseja ser entendido como inventor do Evangelho, mas ele reivindica um mistério dado por Deus para proclamá-lo. Paulo, na verdade, está entendendo a sua responsabilidade como pregador dessa mensagem. Quarto, Paulo não está sozinho em ter recebido uma revelação avançada sobre esse mistério, pois o Espírito Santo também o revelou aos santos apóstolos e profetas de Cristo, de uma maneira que supera a revelação do plano de Deus às gerações anteriores, conforme o capítulo 3, verso 5 de Efésios. O termo profetas provavelmente se refere àqueles que possuíam e exerciam o dom da profecia nas primeiras igrejas cristãs domésticas, em vez dos profetas do Antigo Testamento. O mistério, que antes estava oculto, agora se tornou o que poderíamos chamar de um segredo revelado. Por fim, ele declara, no capítulo 3, verso 6, ora, esse mistério é que os gentios são cooperadores ou co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Isso é um fato visível. Paulo amava o Evangelho, especialmente pela forma como ele é expresso na igreja, que é composta tanto por judeus como por gentios. Esses dois grupos se tornaram os alicerces da nova comunidade de Deus, sua nova forma de humanidade, a igreja. Por fim, podemos dizer que eles foram transformados de inimigos em co-herdeiros, incluídos em um único corpo, o corpo de Cristo, e coparticipantes da promessa do Evangelho, o que você pode ler em Efésios, capítulo 3, verso 6. E eu termino aqui fazendo duas perguntas. Quais atitudes, para você, contradizem a inclusão ensinada pelo Evangelho? E como se livrar delas? E ao finalizar, quero deixar com você aqui meu abraço e o desejo de que o Espírito Santo te abençoe muito e, com a permissão dele, nós nos encontraremos amanhã para a continuação do nosso estudo. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.